Então, nós vamos fazer agora um exercício com o ciclo Brayton irreversível. Esses são os mesmos dados do exercício que nós fizemos com ele reversível, só que agora nós vamos adicionar a irreversibilidade para poder ver como que nós vamos tratar a irreversibilidade no sistema. Então nós temos um ciclo padrão, a AR-Brayton, que opera a 90 kPa, 300 Kelvin na entrada do compressor, razão de compressão de 9, temperatura máxima de 1600 Kelvin. Agora eu tenho aqui uma informação adicional, né? A eficiência isentrópica da turbina de 91% e do compressor de 83%. Pela análise ar frio, determinar o calor, trabalho, rendimento e backwork ratio. Então, o que a gente faz? Como todo processo, todo problema de ciclo, faço o diagrama, os componentes e identifico. Então eu tenho compressor, combustor, turbina e trocador. Meu ciclo está nesse sentido aqui. Essa é a minha taxa máxima. Eu numero aqui, comecei a numerar pela entrada do compressor, ponto 1, 2, 3 e 4. E na verdade agora eu vou ter o ponto 2S, que é o isoentrópico, e o ponto 2 real. Da mesma forma, na saída da turbina eu vou ter o ponto 4S isoentrópico e o ponto 4 real. E eu vou precisar do ponto isoentrópico para poder determinar os pontos reais. Então, uma vez que eu desenhei os componentes, eu faço o diagrama, e aí nesse caso aqui, vou começar pelo ponto 1 aqui. Se ele fosse isoentrópico, eu vou fazer de amarelo aqui. Se ele fosse isoentrópico, seria esse aqui, certo? Então esse aqui é o meu ponto 2S. Agora, como é real, o que acontece? Acontece que a minha entropia vai aumentar, certo? Então meu ponto 2 real vai estar... Eita, fazer de preto aqui. A minha entropia real vai estar à direita do ponto isoentrópico. Ponto 2 real, à direita a entropia aumenta, certo? No processo irreversível. Eu vou ter a adição de calor, então vou lá para o ponto 3. Vou colocar o ponto 3 aqui. Se fosse um processo isentrópico agora, do ponto 3 para o ponto 4, a turbina, uma expansão isentrópica, seria aqui isoentrópico, entropia constante. Esse vai ser meu ponto 4S. No caso do meu ponto 4 real, a entropia também vai aumentar, então vou colocar ele para cá. A entropia também aumenta no processo irreversível. E daí eu volto para o ponto 1. Então esse aqui é o meu ciclo e meu diagrama temperatura-entropia, nesse caso do ciclo real. Então eu tenho aqui ponto 2S, 2, 3, 4S, 4, fazer uma tabela dos estados, e nesse caso aqui eu vou adicionar o meu ponto isoentrópico e o ponto real. Eu vou colocar eles na tabela porque eu vou precisar dessa informação dos isoentrópicos para calcular os reais. Uma vez feita a tabela dos estados, e aqui eu vou listar só a pressão e temperatura, eu vou preencher com as informações que eu tenho. Que informação que eu tenho? Entrada do compressor de 90 kPa e temperatura de 300, temperatura máxima de 1600, que é a temperatura no ponto 3. E agora eu vou começar a preencher com o resto das informações que eu tenho na minha tabela. No meu ponto 2, no caso o ponto 2S, e aqui a gente vai considerar o ponto 2S e o ponto 2 na mesma pressão, e o ponto 4S e o ponto 4 também na mesma pressão. Ele me deu a razão de compressão, que é de 9, que é, no caso do ciclo Brayton, quanto eu aumento a pressão no compressor. Então P2 sobre P1 é igual a 9, então eu tenho P2, que é igual ao P2S, né? Estou considerando na mesma linha de pressão, 810 kPa. Então eu tenho aqui pressão 2 e 2S e 2, eu posso pôr aqui também já 810 kPa. E para eu achar a temperatura, é o mesmo procedimento que para um processo isoentrópico. As equações isoentrópicas, eu tenho a temperatura 2 sobre T1, ou 2S no caso, né? P2 sobre P1, K menos 1 sobre K. Fazendo a substituição dos valores, eu tenho P2 sobre P1 é a razão de compressão, que é 9. O K para o ar é 1,4, né? K é igual a 1,4 para o ar. Estamos considerando o ar como fluido de trabalho. Eu tenho a temperatura 2S de 562 kelvins. Agora eu vou calcular o ponto 2 real. Como que eu calculo o ponto 2 real? Eu vou fazer a seguinte pergunta. O ponto 2 real aqui é na saída do compressor. O compressor real, ele gasta mais ou menos do que o compressor ideal? Ele gasta mais ou menos? Ele gasta mais do que o compressor ideal. Portanto, o trabalho do compressor real é maior do que o trabalho do compressor isoentrópico, quanto ele consome de trabalho. Então eu vou dividir pelo rendimento do compressor.
Se eu fizer o balanço de energia, desprezando energia cinética e potencial no meu volume de controle, eu tenho a entalpia na saída menos a entrada. H2 menos H1 vai ser a entalpia ideal pela entalpia de entrada, H2S menos H1, dividido pelo rendimento. Eu sei que a entalpia para gases é igual a Cp vezes a temperatura, e aqui lembrando que eu estou escrevendo variação de energia igual calor mais trabalho, é assim que eu considero a minha primeira lei, mais trabalho, porque isso me permite calcular sempre a saída menos a entrada de todos os calores e trabalhos. Então, fazendo aqui, colocando em evidência o Cp vezes as temperaturas, me permite isolar aqui a temperatura do ponto 2 real em função da temperatura do ponto 2 isoentrópico que eu já tinha calculado. Então, fazendo a substituição dos valores, eu tenho a temperatura 2, 300, que é a temperatura 1, a temperatura 2S, que eu acabei de calcular ali no passo anterior, 562, menos 300 dividido pelo rendimento, o que me dá uma temperatura 2, que é maior do que a temperatura 2 isoentrópica. Se nós observarmos aqui no diagrama TS, isso é consistente, né? A entropia aumenta, ele vai cair num ponto de temperatura maior do que a temperatura isoentrópica. Então agora eu tenho condições de ir para o ponto 3. O meu ponto 3, na verdade eu nem preciso fazer contas, ele também está na mesma linha de pressão do ponto 2. Portanto, qual que é a pressão do ponto 3? Também é 810. Então o ponto 3 já está determinado. Acho que eu fiz ele aqui já também. Nem preciso fazer contas no ponto 3. Então eu vou para o ponto 4 isoentrópico para depois determinar o ponto 4 real. Ponto 4, qual que é a linha de pressão dele? É a linha de pressão de baixa, né? A mesma da pressão de 1. Portanto, o ponto 4, a pressão é de 90 kPa. Ponto 4 e o 4S, né? Eu não estou considerando variação de pressão aqui. Então, eu tenho as pressões, eu consigo calcular a temperatura. Como que eu vou calcular a temperatura no ponto 4? Vou usar também a equação isentrópica. Por quê? Ponto 4 é na turbina, né? Na saída da turbina. Se eu olhar no diagrama temperatura-entropia, é um processo isoentrópico, ponto 4S ideal, né? Processo isoentrópico. Então, eu uso a equação as equações isentrópicas, T4 sobre T3, P4 sobre P3, K menos 1 sobre K. O K 1,4, P4 sobre P3 eu já tenho esses valores, né? 810, 90 e 810, na verdade a pressão aqui está caindo. Eu consigo calcular a temperatura 4 isoentrópica. Então venho aqui e atualizo a temperatura na minha tabela de status. Agora eu vou calcular o ponto 4 real, o último ponto que falta aqui. E aí eu vou me fazer a seguinte pergunta. A turbina ideal, ela gera mais trabalho ou menos trabalho do que a turbina ideal? Bom, a turbina ideal gera mais trabalho. A turbina ideal gera mais trabalho do que a real. Portanto, a real gera menos trabalho. Então, o trabalho da turbina real é o rendimento, que é um valor menor do que 1, vezes o trabalho da turbina ideal. Fazendo o balanço de energia, entalpia de saída menos entrada, vai ser a entalpia ideal de saída menos a entalpia de entrada, vezes o rendimento. Eu sei que a entalpia é igual a Cp vezes a temperatura, portanto, fazendo aqui, colocando em evidência, eu vou ter, e quando eu ponho em evidência aqui, eu vou ter aqui Cp vezes, vou pôr aqui de baixo aqui, eu vou ter Cp, T4 menos T3, é igual a Cp, T4S menos T3 vezes o rendimento, aqui é T3, certo? Então, H3. O Cp vai cortar com o Cp, vai ficar só em função das temperaturas. Eu tenho a temperatura 4 é igual a temperatura 3, mais a diferença aqui, T4S menos T3, vezes o rendimento. Fazendo a substituição de valores, eu acho a temperatura 4 real, que também é maior do que a temperatura 4 isoentrópica, certo? É bom sempre verificar, na hora que você faz as contas, se isso aqui está consistente fisicamente. Se isso aqui desse menor, olha, minha entropia tem que aumentar, certo? A entropia tem que aumentar, é um processo irreversível. No que a entropia aumenta, esse meu ponto 4 deslocou para a direita, a temperatura dele tem que ser maior do que a isoentrópica. Então, aqui está consistente. Então, nós temos todos os pontos calculados. Eu fiz aqui, reproduzi a tabela novamente aqui com todas as pressões e temperaturas. E vou fazer agora o que? A tabela dos componentes, combustor, turbina, trocador de calor e compressor, e calcular o calor e o trabalho em cada um dos componentes. Então eu comecei listando aqui a câmara de combustão ou combustor. Como é que vai calcular? Fazendo o balanço de energia aqui, o volume de controle, eu tenho a entalpia de saída menos a entalpia de entrada.
calculando o calor específico e o trabalho específico, né, por unidade de massa. A entalpia, a gente sabe que para o gás ideal a variação vai ser Cp vezes a variação de temperatura, então eu tenho que Cp, temperatura 3 menos temperatura 2, sempre usando a saída menos entrada. Por quê? Porque eu escrevo a variação de energia, a primeira lei, como calor mais trabalho. Um calor adicionado do sistema, da vizinhança no sistema é um calor que aumenta a energia do meu sistema, e um trabalho realizado pela vizinhança no sistema é um trabalho que aumenta a energia do meu sistema. Então, quando eu escrevo dessa forma, o próprio e fazendo sempre saída menos entrada, o sinal vai me dizer se é um calor ganho da vizinhança no sistema, ou é um calor que meu sistema está cedendo para a vizinhança. E da mesma forma, se é um trabalho que a vizinhança está exercendo no meu sistema, vai ser um trabalho positivo, que aumenta a energia do sistema, ou se é um trabalho que meu sistema realiza na vizinhança, nesse caso ele tem que gastar energia, diminuir a energia do meu sistema, vai ser um trabalho negativo. Então aqui nós temos na câmara de combustão calor específico Cp, temperatura 3 menos temperatura 2, variação de temperatura. Nós temos aqui a tabela dos valores, só fazer a conta. Quanto que é o valor do Cp? Aqui nós estamos usando o Cp de 1,004 kJ por quilograma Kelvin. Certo? Aqui eu estou deixando o Cp em quilojoules porque eu quero a entalpia em quilojoules. Se eu deixasse aqui em 1004, ficaria o valor em joules. Então, o trabalho é zero, obviamente, no combustor. Na turbina, o calor, nós estamos considerando uma turbina adiabática, o calor é zero. E o trabalho, sempre saída menos entrada, entalpia na saída menos entalpia na entrada. Para gases ideais, Cp, temperatura 4 menos temperatura 3, vai dar um trabalho negativo. O que significa esse valor negativo? Significa que eu estou gastando energia do meu sistema, e no caso, o sistema é o meu fluido de trabalho, para realizar trabalho. Eu não consigo realizar trabalho sem gastar energia. Seria muito bom se eu realizasse trabalho e minha energia do sistema ficasse maior do que a minha energia inicial. Não tem como. Eu tenho que gastar a energia do sistema para realizar trabalho. E é o que esse sinal negativo me indica. No trocador de calor, obviamente, ele não realiza trabalho, trabalho zero. A variação de calor, o calor, na verdade, vai ser entalpia na saída menos entalpia na entrada. Entalpia 1 menos entalpia 4. Cp, T1 menos T4. Calculando um valor negativo indica que meu sistema está cedendo calor para o ambiente. Trabalho zero. O compressor também é diabático. Trabalho H2 menos H1. E lembrando aqui que todos esses valores, eu vou usar os valores reais e não os isoentrópicos. Os isoentrópicos foram usados como uma forma de eu poder determinar os valores reais, certo? Mas o trabalho e os calores vão ser calculados com base nos pontos reais. Então o compressor, mesma coisa, Cp T2 menos T1, eu tenho o trabalho no compressor, é um trabalho positivo, que indica que é um trabalho realizado da vizinhança no sistema, portanto aumenta a energia do meu sistema. Daí eu faço a somatória dos calores líquidos e dos trabalhos líquidos, e para um sistema, para um ciclo, né? Nós temos um ciclo. Qual que é a definição de um ciclo? É um processo cujos estados final e inicial são iguais. Portanto, se o estado final e inicial é igual, a variação de energia no meu ciclo é nula, o que indica que a somatória de calor mais trabalho tem que ser igual a zero, ou o calor e trabalho em módulo tem que ser igual a zero. E aqui a gente verifica que o calor e o trabalho, a somatória deles dá zero. Então, aqui é bom, sempre bom verificar o calor e o trabalho líquido no ciclo. Nesse caso aqui, eu estou usando os calores específicos porque a taxa mássica é a mesma, certo? Eu tenho uma mesma taxa mássica passando por todos os componentes. Então, eu poderia calcular aqui o calor total e o trabalho total, mas a única diferença que vai ter aqui no resultado é que vai ser um valor multiplicado pela taxa mássica. Se eu tivesse em algum momento aqui, por exemplo, da turbina saindo uma taxa mássica e uma outra taxa mássica indo para algum outro componente, em qualquer um desses componentes, se eu tivesse uma divisão da massa, aí eu teria que calcular o calor e o trabalho com base na taxa mássica total, porque aí o valor vai depender dessa quantidade. Como aqui a taxa mássica é a mesma para todos os componentes, eu posso comparar o calor e o trabalho líquidos específicos, não vai ter problema. Aqui eu coloquei nessa última coluna os valores isoentrópicos, só para comparar o calor e os trabalhos, né, isoentrópicos. A gente observa que o trabalho diminuiu, claro, nós estamos considerando agora os rendimentos, nós estamos considerando as irreversibilidades na turbina e no compressor, então o trabalho diminuiu e a quantidade de calor aumentou.
Então, é claro que o meu rendimento vai cair. O rendimento, então, caiu do isoentrópico de 46% para 36%. Como é que eu calculo o rendimento? É o trabalho líquido em módulo pelo calor da câmara de combustão. É o que eu quero pelo que eu gasto. Então, o trabalho líquido pelo calor da câmara de combustão. E o back work ratio também aumentou. O que é o back work ratio? É a razão entre o trabalho consumido pelo compressor pelo trabalho fornecido pela turbina. Ou seja, neste meu caso aqui, quase metade do trabalho produzido pela turbina está sendo consumido pelo compressor. E isso é um valor alto, mesmo no isoentrópico, é um valor de 35% alto. Se a gente comparar e lembrar do ciclo Rankine, em que esse back work ratio dava menos de 1%, porque lá no ciclo Rankine nós estamos trabalhando com líquidos, líquidos são incompressíveis, portanto aumentar a pressão de líquido é fácil, é barato. Gases, por outro lado, é caro você aumentar a pressão dos gases. Então aqui nós temos todos os valores calculados, o diagrama temperatura-entropia, muito importante, do ponto 1 para o 2 isoentrópico. O ponto 2 real vai aumentar a entropia, portanto o ponto 2 real vai estar à direita do ponto isoentrópico. Da mesma forma, do ponto 3 para o ponto 4 isoentrópico, eu tenho uma linha aqui isoentrópica, o ponto 4 real vai aumentar a entropia, portanto o ponto 4 também vai estar à direita do ponto 4 isoentrópico. Sempre importante saber posicionar os pontos reais em relação aos pontos isoentrópicos, em que vai aumentar a entropia do meu sistema. Então aqui está calculado o problema considerando as irreversibilidades no compressor e na turbina.